para aquele tipo de processo não atende, ele pode procurar na base de dados outros assuntos. Basta informar algo alguma palavra-chave que se associe ao que ele está procurando. Se essa palavra-chave existir dentro da relação, vai aparecer e basta ele selecionar. Se esse item já existir na lista, essa mensagem será informada, que aquele item já foi inserido na lista. Eu vou pegar aqui uma palavra-chave qualquer, regulação ou regimento, regimento. Me apareceu essas duas opções aqui, eu vou selecionar essa. Vejam que agora eu estou informando que esse processo ele tem dois assuntos, ele está linkado a dois assuntos. Caso não seja só o que eu inseri, eu posso selecionar o assunto e retirar o não desejado. Mas eu tenho que ter um assunto associado. Bom, o assunto que eu considero associado é esse aqui, certo? Então, não é o assunto que veio por default. Eu posso até dizer que 90% ou mais, o usuário ele não vai se preocupar com o assunto, ele já vai deixar o assunto, o default que já é automaticamente informado quando é selecionado o tipo de processo. Mas existe a possibilidade de mudar o assunto de acordo com uma necessidade mais específica. Interessados são as pessoas para a qual o processo, lembre-se que nós estamos falando aqui de tipo de processo, nós estamos criando a capa de lote ou a capa do processo, a qual existe interesse nesses documentos que vão ser inseridos nesse processo. Então, aqui se listaria todas as pessoas envolvidas, se existirem mais de uma. Não é um campo obrigatório, você não precisa informar se você ainda não sabe quem é o interessado do documento. Mas, normalmente, por exemplo, se eu estou fazendo um documento que diz respeito a férias, quem é o interessado do documento é o próprio usuário que está criando esse documento, então você colocaria seu nome. Se é um documento que você está fazendo para a sua chefia, o interessado é a sua chefia. Para simplificar o entendimento do que se deve ou quem se deve informar interessado, é só raciocinar da seguinte forma: o interessado é quem vai assinar o documento. Então, se você está fazendo um documento que não é você que vai assinar eletronicamente esse documento, então você não vai colocar o seu nome, você vai botar o nome de quem vai assinar. Mas, como eu disse, mais de um interessado podem ser especificados aqui. Nesse caso, quando existe mais de um interessado, é importante entender que o sistema só vai pegar os dados do primeiro da lista. Então, vamos supor aqui, eu coloquei o interessado sou eu, então eu começo a digitar o meu nome, ele já vai trazer na lista, e vou colocar mais uma pessoa como interessado. Então, vejam, eu tenho aqui dois interessados, mas o primeiro da lista sou eu. Então, significa que, quando os documentos forem inseridos, a informação default que vai aparecer, como o nome, o cargo, a lotação, que é a unidade onde ele está vinculado, é do primeiro interessado. O sistema não vai capturar essas informações do segundo interessado. Então, se na verdade a informação que tem que ser capturada automaticamente, como cargo, nome, tipo assim, atenção ao senhor XYZ, é sempre colocar essa pessoa como o primeiro da lista. Então, você pode usar as setinhas aqui para mudar a ordenação. Ok? Isso é uma informação importante, porque quando o documento é gerado pelo SEI, ele já traz automaticamente essas informações para evitar você ter que apagar e inserir manualmente. Observação desta unidade, veja, observações desta unidade. Se algo se julgue necessário colocar algum detalhamento do processo. Tá? Aqui nós estamos falando do processo.
Lembre-se que o processo é como se fosse aquela capa onde dentro dele, daquele envelope, estariam vários documentos lá dentro. Aí vem o nível de acesso. Veja que quando eu selecionei esse tipo de processo, comunicação, outros, ele não tinha tarja vermelha. Como ele não tinha tarja vermelha, a opção sigiloso não me é disponibilizada. Se esse documento estivesse com a tarja vermelha, eu também teria essa opção disponibilizada. Sem a tarja vermelha, eu só tenho duas opções. Ou eu coloco ele como restrito, ou coloco ele como público. Se eu colocar como restrito, eu sou obrigado a dar hipótese legal. Isto é, eu tenho que informar qual o embasamento legal que me justifica a restringir o acesso a essa informação. Aí eu volto a lembrar, o SEI se baseia na Lei de Acesso à Informação, onde o padrão é ser público. Toda a informação tramitada pelos serviços públicos é de domínio público. Se não for, por alguma justificativa baseada, com base na lei, essa lei tem que ser informada. Por exemplo, controle interno. Então, existe uma justificativa legal para eu tornar algo restrito, que seria o controle interno. Se essa opção sigiloso, se fosse um tipo de processo, na característica de sigiloso, na tarja vermelha, eu também teria que informar qual a hipótese legal para justificar que aquele processo é sigiloso. Tipo, é um documento de segurança pública que não pode ter acesso público por motivos óbvios aí, que envolvem estratégia da segurança. No restrito, justifica-se essa questão do sigiloso. Vamos dar um exemplo. Você está construindo ainda um documento e o documento ainda não está completo, ele falta ser finalizado ou revisado por alguma instância do órgão. Então, se justifica esse documento estar restrito à unidade ou às unidades onde ele está tramitando. Quando ele estiver totalmente validado, ou vamos dizer assim, um rascunho for finalizado, a minuta se tornar ofício, o processo em si ele está concluído, aí ele pode ser disponibilizado como público. Seriam duas justificativas plausíveis para algo ser restrito. Muito utilizadas, a exemplo do controle interno, você ainda está preparando o documento, ele ainda está na fase de elaboração, não se justifica ainda torná-lo público se ele ainda não foi finalizado. Lembrando que o restrito ele fica acessível a todos os usuários da unidade onde ele está sendo criado e pelas unidades onde o documento, ou melhor dizendo, o processo tramitar. Já o sigiloso, ele é restrito às pessoas que irão trabalhar ou são envolvidas com o documento ou os documentos daquele processo. Público é global, todos têm acesso. Vamos deixar o nosso processo aqui público, certo? Vamos tirar aqui e vamos colocá-lo como público. Dado as informações básicas, vejam que são poucos os dados, é só salvar a capa do lote.